anemia falciforme é uma doença genética, hereditária e é mais frequente na população negra. Segundo dados do Programa Nacional de Triagem Neonatal, a cada 1.000 crianças nascidas vivas no Brasil, uma tem a doença falciforme, estimando-se o nascimento de cerca de 3.000 crianças por ano com doença falciforme e de 180.000 crianças com o traço falciforme, a maioria natural das regiões norte e nordeste do país. Admite-se que a mutação que deu origem à célula falciforme tenha ocorrido na África e os deslocamentos humanos entre 60 e 40 mil anos atrás podem explicar a dispersão do gene. A dispersão do gene da HBS pode ter ocorrido quando os ancestrais humanos teriam se deslocado do continente africano, tanto para o sudeste da Ásia quanto para o norte da Austrália. E como se dá essa herança genética? Em casos em que o indivíduo apresenta um alelo da hemoglobina A combinado com outro alelo da hemoglobina S, é caracterizado como portador do traço falciforme e não apresentará os sintomas da doença. Além disso, a probabilidade dele passar o traço para a próxima geração é de 50%. Apenas proles de 2 pessoas com traço falciforme podem nascer com anemia falciforme e a chance disso ocorrer é de 25%. Isso é, ela se apresenta em homozigotos, sendo autossômica recessiva. Por isso, da importância de fazer exame, eletroforese de hemoglobina, do futuro parceiro. No cromossomo humano, o gene estrutural que codifica a cadeia beta da hemoglobina apresenta uma mutação, que é responsável pela codificação da hemoglobina S, hemoglobina com alteração estrutural na cadeia da globina beta. Essa mutação ocorre pela substituição de uma base nitrogenada, a adenina, por outra, a timina, no 6º códon do gene da beta-globina, causando a alteração fenotípica, tornando os glóbulos vermelhos parecidos com uma foice, daí o nome falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia hemolítica. Essas células também aderem mais aos vasos sanguíneos, causando obstrução e tendo como consequências crises de dores e lesão aos órgãos. São frequentes em ossos e articulações, mas podem ocorrer em qualquer parte do corpo. Outros sintomas que o paciente com essa condição pode apresentar: infecções. Pessoas com anemia falciforme, sobretudo crianças, são mais predispostas a infecções como meningites e pneumonias. Icterícia, ocasionada devido às alterações que sofre a célula falciforme, as quais facilitam o rompimento da membrana, liberam bilirrubina e ocasionam anemia hemolítica. Sequestro do sangue no baço, esplenomegalia. Frequentes em crianças com menos de 5 anos e se caracteriza pela palidez e pelo aumento do volume do baço repentinamente. Síndrome mão-pé. Ataca pequenos vasos sanguíneos das mãos ou dos pés, o que leva a edema, eritema e dor nesses locais. Úlcera de perna. Surgem a partir da adolescência, podem ser prevenidos com o uso de meias grossas e sapatos. A maioria aparecem próximos aos tornozelos e podem levar anos para cicatrizar, dependendo dos cuidados. O prognóstico revela que a alta mortalidade e morbidade dessa enfermidade estão relacionadas ao seguinte perfil epidemiológico: predomínio de crianças e jovens adultos, sexo feminino. Porém, se descoberto precocemente e devidamente tratado, as chances da criança desenvolver intercorrências e precisar ser internada são menores. Apesar disso, as complicações envolvendo síndrome torácica aguda e degeneração crônica dos órgãos são as principais causas de óbitos em adultos, as quais têm estimativa de vida entre 40 e 60 anos. A única alternativa realmente curativa é o transplante de células tronco hematopoéticas alogênico. Este, por sua vez, é um procedimento de alta morbidade e preferencial para pacientes que encontram-se em estágios mais graves e delicados da doença. Desse modo, o tratamento medicamentoso, de suporte ou de manejo das complicações se torna mais viável. Os principais fármacos utilizados para o tratamento da anemia falciforme são hidroxiureia, utilizada para prevenir crises e complicações da doença. Apesar de seus riscos, ela apresenta diversas vantagens, sobretudo para as crianças, ajudando na prevenção tanto do infarto esplênico quanto das manifestações neurológicas. Penicilina oral, usada na prevenção de infecções bacterianas na população pediátrica.
Caso o infante seja alérgico a esse medicamento, utilize-se eritromicina por via oral e também, na impossibilidade de uso por via oral, deve ser considerada a penicilina G injetável. Além disso, as transfusões sanguíneas também podem ser recomendadas, assim como a fisioterapia, que é uma eficiente terapêutica para o alívio das crises de dores. Atualmente, no Brasil, o diagnóstico da anemia falciforme está inserido em 2 estratégias do Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Triagem Neonatal e a Rede Cegonha, sendo, em geral, a presença da HBS detectada no teste do pezinho e confirmada pelo teste chamado eletroforese de hemoglobina. Para o diagnóstico final, também é importante fazer o hemograma e um conjunto de exames, chamados provas de hemólise.